Olá pessoal, tudo bom com vocês? Pois bem, falarei sobre soberania, graça de Deus versus livre-arbítrio. Eu não quero perder muito tempo falando sobre isso, porque lá na frente eu vou te explicar o porquê. No final do vídeo eu vou explicar o porquê que eu não quero gastar tempo e energia explicar essas duas coisas, entendeu? Então, se vocês querem saber as duas coisas, qual a diferença, se temos ou não livre-arbítrio, como é que fica a soberania divina, então me acompanhe até o final que vocês saberão, beleza? Até mais. Olá, pois bem, queridos, são 8h15, acabando de chegar da igreja, estamos aí na labuta, trabalhando na obra, aí em oração, jejum para que todo mal saia desse Brasil, para que esses intrusos caiam por terra, né? Pois bem, que quero falar sobre soberania e sobre livre-arbítrio, liberdade. Pois bem, sabemos que nesses últimos anos nós vemos que a nossa liberdade esteve em jogo. Eu quero reforçar algo a vocês, que nós, seres humanos, temos uma liberdade restrita e não absoluta, pois quem tem liberdade absoluta é só Deus, ponto. Por exemplo, eu quero dizer algo para vocês que há alguns anos, ano retrasado, teve aquele lance lá da focinheira, que era obrigado, não sei o que e tal, e era obrigado por nas academias também, entende? E eu nunca gostei de pôr a focinheira, só que, tipo, você é obrigado, né? Eu era obrigado a pôr a focinheira para treinar, para ir para academia. Tipo, eu não quis pôr, eu não queria, mas fui obrigado. Aí eu pergunto a vocês, onde fica a minha liberdade? Aí mostra, queridos, que a nossa liberdade, ela é restrita. Entende, queridos? Tem pessoas que foram obrigados a coisar, né, o ombro, né, coisar o bagulhinho no ombro aqui, mesmo elas não querendo, mas foram obrigadas. Isso mostra que a liberdade do ser humano, ela é restrita e não absoluta. Eu, graças a Deus, não tomei, né, não coisei, eu não quero, não vou, né, e é isso. Aí mostra, queridos, que isso é um fato, vocês viram, entende? Não tem que discutir se é fato, beleza, nossa liberdade é restrita e não é absoluta. Você há de concordar com isso. Vocês viram isso, presenciaram isso, vivenciaram isso, entende? Pois bem, agora vamos levar ao nosso cotidiano, mostrar a vocês que o nosso livre-arbítrio, né, não tem livre-arbítrio coisa alguma, justamente ao contrário. Por exemplo, a minha cor preferida é roxo, entende? Aí alguém me pergunta, Alessandro, escolha entre marrom e roxo. Ou seja, eu estou diante de uma oportunidade de escolher, entende? Entre o roxo e o marrom. No entanto, como nós somos escravos pelas nossas preferências e inclinações, e isto irá, sim, determinar as nossas escolhas, eu vou escolher o roxo, entende? Você vê que a escolha é uma procedência de uma precedência chamada vontade, arbítrio, que é escravo e não livre, pois nós somos escravos das nossas preferências e inclinações. Isso vai determinar as nossas escolhas. Por que eu falo isso? Além de ser um fato empírico, isso já foi comprovado pelos neurocientistas através de pesquisas e experimentos em laboratório, que quando uma pessoa faz uma escolha, né, determinada escolha lá, o cérebro dele já está ativo segundos antes. Ou seja, antes de você fazer uma escolha, teu cérebro já fez a escolha, já está determinado, porque está condicionado, entende, queridos? Pois a tua mente está condicionado por coisas externas, né, por educação, pela atmosfera, pelo meio atmosférico, pela educação, pela amizade, pois essas coisas vão influenciar as tuas decisões, né, as tuas vontades, as tuas preferências e inclinações, que vai gerar, determinar as tuas escolhas. Ou seja, nosso arbítrio é escravo e não é livre, entende? Por isso que eu digo, nós sempre seremos escravos das nossas preferências e inclinações, e que isso irá determinar as nossas escolhas, que nada mais é do que oportunidade de escolha. Nós temos uma oportunidade, entendeu, de escolher algo.
porém nossa vontade, nosso arbítrio é escravo. Nós não temos poder de escolha e não temos o livre arbítrio. Sei que muitos não vão gostar do que estou dizendo, mas os fatos estão acontecendo, estou aqui explicando para vocês, beleza? Pois bem, queridos, vamos pela Bíblia agora. Já fui pelos fatos, né? Pelos fatos empíricos, pela ciência, que isso já está em todas as fontes, já publicado nos anos 2000, está em todas as revistas, na internet está cheio, em todas as revistas já foi publicado, né, que livre-arbítrio, de acordo com os neurocientistas, é uma ilusão, é uma farsa, entende? Isso já é um fato, e contra fatos não há argumentos, você não tem que argumentar, não tem que falar do seu achismo. Tem fatos? Tem. Tem a ciência? Tem. Agora vamos pela Bíblia. O que a Bíblia diz sobre este assunto? Bom, primeiramente, livre-arbítrio nem tem esse termo nas escrituras sagradas, nem existe. O termo que foi começado a ser verbalístico foi em meados do século IV depois de Cristo. Aí começou a falar sobre livre-arbítrio, aí houve debate entre Agostinho e Erasmo, enfim, Erasmo, há um herege lá. Então, a partir do século IV começou a surgir esse livre-arbítrio, entende? Na Bíblia nunca houve, pelo contrário, Jesus sempre ensinou, queridos, que o ser humano, ele não tem o poder de escolha. Eu vou pôr o texto aqui, ó, Jesus dizendo que ninguém pode ir a ele se não for concedido pelo Pai. Ou seja, ninguém consegue ir a Jesus Cristo, né, ser salvo, se o Pai não lhe conceder, ou seja, fé, arrependimento, através do Evangelho, ir a Cristo Jesus, entende? Isso é tão lógico, explícito, e Jesus quis passar isso, que ele até repetiu aqui, ó, no livro de João, capítulo 6, verso 65, que Jesus diz assim: por isso que eu digo, ninguém pode vir a mim se pelo meu Pai não lhe conceder. Não lhe conceder o quê? Fé, arrependimento, através da graça de Deus. Ou seja, Jesus ele reforça neste capítulo que o ser humano não tem o poder de escolha, o ser humano não tem o livre-arbítrio. Jesus disse isso, entende? Só que como esse termo não existia naquele tempo, esse termo livre-arbítrio, ele falou que ninguém pode vir, ou seja, ninguém consegue vir a mim, ninguém tem o poder de escolha de vir a mim, ninguém tem um livre-arbítrio de vir a mim, a não ser que o Pai lhe conceda, entende? Traga, através da sua graça irresistível. Jesus disse também, vou pôr o texto aqui, ó, ele diz assim, ó, que não foste vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós e vos designei para que vades e deis fruto, e que o vosso fruto permaneça. Ou seja, é Jesus quem escolhe, entende, queridos? E escolhe aqueles que o Senhor Deus tem escolhido e predestinado antes da fundação do mundo, como está em Efésios capítulo 1, verso 4 e 5. Ou seja, queridos, Jesus disse isso, não sou eu, estou falando, é Jesus, entende? A escolha de Jesus. E tanto que o apóstolo Paulo, ele reforça o que Jesus disse. Vou pôr o texto aqui, ó, Romanos capítulo 7, verso 15 ao 19. Vou pôr só esses textos, mas se quiser ler o capítulo 7, você vai ver. O capítulo inteiro fala sobre o apóstolo Paulo falando que ele não tem um livre-arbítrio, ele não tem poder de escolha de fazer algo que ele gostaria de fazer. Nesse texto que eu citei agora, ele fala assim que ele queria fazer algo, só que ele não podia, não conseguia fazer o que ele queria, pois o mal que ele não queria fazer, ele fazia. E o bem que ele queria fazer, ele não fez, não fazia. Ele mostrando aí, queridos, que ele não teve livre-arbítrio, ele não tem poder de escolha. Apóstolo Paulo falando isso, ele é categórico, assim como Jesus. Ele foi enfático, ele foi taxativo, entende, queridos? Ele foi bem incisivo, tanto que tem vários livros da Bíblia que fala sobre a escravidão do ser humano, que ele precisa da graça divina. Então, o que você vê na Bíblia a respeito de escolha? Nada mais é, queridos, que a oportunidade de escolha, não o livre-arbítrio, entende? Então você vai ver, se tu me escolher, se tu isso, se tu aquilo, escolha a vida, escolha a morte. Isto nada mais é do que oportunidade que Deus dá ao ser humano, entende? Mas isso não quer dizer que a pessoa tenha o poder de escolha. Isso não quer dizer que a pessoa tenha o livre-arbítrio. É justamente o contrário. Tanto que o povo é escravo, entende, queridos? Por exemplo, Jesus disse que aquele que pratica o pecado é escravo.
Eu falo isso, por exemplo, das pessoas aqui do canal que são viciadas na PMO. Eles são escravos, eles não conseguem. Muitos aqui vêm chorando no meu canal que não conseguem se libertar, entende? Queridos, se eles tivessem livre arbítrio, eles conseguiriam largar do vício com maior tranquilidade, facilidade. Mas justamente por eles não terem um livre arbítrio, eles não conseguem libertar-se do vício da PMO, entende, queridos? Eles não conseguem, eles se esforçam, faz isso, faz aquilo, eles não conseguem. Por quê? Porque Jesus disse, aquele que pratica pecado, aquele que não consegue se livrar do vício do pecado, é escravo, ou seja, não é livre. Não tem livre-arbítrio coisa alguma, justamente ao contrário. Jesus disse que essas pessoas elas são escravas e que eles precisam de um Salvador. E esse Salvador é Jesus, queridos, não é o livre-arbítrio, entende? Jesus diz assim, se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, a pessoa precisa de Jesus, precisa de um Salvador, não de seu suposto livre-arbítrio. Porque ele não consegue se livrar, entende? Ele não consegue, ele não tem essa liberdade absoluta, ele não tem essa livre vontade, entende, queridos? Entende? Eu quero falar isso de forma, tipo, sem debater, sem discutir, beleza? Só estou expondo uma verdade, expondo fatos, expondo o que Jesus disse, de uma forma clara, explícita, não tem nem o que discutir, entende, queridos? Você vê também quando Deus pede para Jonas para levantar e pregar o evangelho para Nínive. Sim, Jonas se levantou, obedeceu parcialmente. Por que parcialmente? Porque ele se levantou para fugir da presença do Senhor. Mas Deus escolheu Jonas para pregar o evangelho. E Jonas não quis. Você acha que Deus se importou com a vontade dele? Claro que não. Deus não estava nem aí. Escolheu o Jonas e ele vai ser ele, pronto, e acabou. Tanto que Jonas foi, entendeu? Pregar o evangelho para Nínive, mesmo não querendo. Mas Deus escolheu o Jonas e vai ele, pronto, e acabou, entendeu? Aí já mostra que Deus não tem a obrigação de respeitar a vontade do ser humano, entende, queridos? Quando Deus quer, determina, tem um desejo, ele vai escolher, pronto, acabou, entende? Foi o que aconteceu com Jonas. Aconteceu também com Saul e os seus capanga. Quando Saul ordenou os seus capanga ir atrás de Davi para pegar e matá-lo, o que aconteceu? Os capanga foram atrás de Davi, o que aconteceu que foi o Espírito do Senhor sobre eles, mudou, alterou a vontade deles, e eles começaram a profetizar. Entende, queridos? Eu vou pôr o texto aqui, ó. Que eles não foram mais atrás de Davi, mas foram profetizar num lugar lá, entende? Saul mandou mais um grupo. Novamente, Deus veio sobre eles, o Espírito Santo veio sobre eles, eles começaram a profetizar, o Espírito Santo mudou a vontade deles, tanto que foi o Saul, né, já que não conseguia os capanga, então foi o Saul querer pegar Davi para matá-lo. O que aconteceu? O Espírito Santo veio sobre Saul, e o Saul começou a profetizar, nu, inclusive, e não pegou Davi. Por quê? Porque Deus, ele é soberano. A vontade de Deus, a vontade divina, é superior à vontade do ser humano. E quando a Bíblia diz que é o desejo de Deus que todos sejam salvos, obviamente que todos vão ser salvos, só que todos sem distinção e não sem exceção. Por que, Alessandro? Porque o contexto me obriga a entender desta forma, entende? Quando você encontra lá que é desejo que Deus, é desejo que todos se arrependam, é desejo que Deus salva todos, ali o contexto está dizendo sobre todos sem distinção e não sem exceção, entende, queridos? E Deus vai salvar, porque a Bíblia diz que aquilo que o Senhor deseja, almeja, Ele vai fazer. Tudo que o Senhor planejou, Ele vai realizar. Porque a Bíblia diz que quando Deus opera, ninguém impedirá. Deus diz assim, agindo eu, quem impedirá? Ninguém, muito menos teu suposto livre-arbítrio, entende, queridos? Então, vocês têm que entender isso, queridos. Eu não vou perder tempo e energia, como falei no início do vídeo, eu não vou gastar tempo e energia para tentar convencer vocês de não acreditarem em livre-arbítrio. Entende? Por que, Alessandro? Porque eu estava em reunião, muitos anos atrás, em 2016, 2017, estava em reunião com a Trindade, estava em reunião com eles, com Deus, o único Deus soberano composto por 3 pessoas, o único Deus soberano composto por 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Estava conversando com o Espírito Santo, tal, aquela coisa de glorificar, enfim, de amá-lo, de ter aquela intimidade com ele, elogio para lá, elogio para cá. Ele estava naquele vibe lá, de repente veio na minha mente o termo livre-arbítrio. Para quê? Eu fiquei emburrado, brabo, não quis papo com o Espírito Santo, fiquei muito brabo, não sei de onde veio aquela palavra na minha mente. Aí fiquei brabo, emburrado, semblante baixo, aí fui para a cama dormir,
Aí eu senti o Espírito Santo, aí veio o Pai, Jesus, veio os três, eu senti Deus, né, o único Deus, composto por três pessoas, eu senti que estavam ali, e eu vi o Pai falando comigo, eu ouvi o Pai falando assim, ó, filho, eu não quero que você perca seu tempo e energia tentando convencer as pessoas de não acreditarem em livre-arbítrio. Quando Deus falou isso para mim, o Pai, eu fiquei brabo, fiquei mesmo, eu não gostei, porque eu já estava com todas as fontes necessárias para provar que isso não existe mesmo, e ele falou isso para mim meio triste, entende? E eu perguntei, por que, Deus? Aí ele falou assim, porque esse tipo de assunto, né, de conversa, discussão, debate, gera discussão, briga, debate, inimizades, porfias, e que séculos passados houve até mortes, Deus falando, houve até mortes por causa disso. E eu, puxa vida, eu não gostei da conversa, mas Deus falou isso para mim, não gastar tempo e energia. Aí eu fui falar com Jesus, falei, Jesus, e aí, como é que fica a minha situação, né? Poxa, eu tô, né? Ele falou assim, eu falei, só falta vocês falarem que livre-arbítrio existe. Eles falaram, daí Jesus falou assim para mim, o modo como você entende como um livre-arbítrio, muitas pessoas não iriam entender. Nós, Jesus está falando sobre Deus, né? Ele tem o livre-arbítrio absoluto, né? Eles têm. Só que o modo como eu entendo, né, sobre este termo, as pessoas não entenderiam, pois elas selaram, né, tipo, colocaram isso na cabeça e ficou, entendeu? Mas o modo como eu entendo, as pessoas não entenderiam. Foi isso que ele falou. Tipo, nas minhas palavras, tipo, o ser humano é ignorante, o ser humano é soberbo, arrogante, isso é minha palavra, não foi o que Jesus falou, foi eu que tô falando agora, entende? Porque as pessoas, queridos, elas são... Porque esse termo livre-arbítrio, queridos, infla o ego da pessoa. A pessoa se sente, tipo, no controle de tudo, ela se sente com o ego inflado, livre-arbítrio, eu posso, eu determino, eu consigo, eu sou dono da minha vida, da minha vontade, Deus tem um plano, mas o meu é maior, porque Deus tem que respeitar a minha vontade, não sei o quê. E isso, queridos, é uma blasfêmia, entendeu? Porque o livre-arbítrio, ele fere no âmago a doutrina da graça divina e zomba da soberania divina. Uma das coisas que Deus implantou em meu espírito foi que o maior desejo de Deus, queridos, para finalizar o vídeo, o maior desejo de Deus é ser como ele é e ser reconhecido como um Deus, sem ninguém distorcer a figura do que Deus é. Porque o modo como você enxerga Deus, queridos, determina como ele age. Então Deus quer que existam pessoas que conheçam a Deus como ele é, sem ninguém distorcer a figura de Deus, entende? Porque o modo como você enxerga Deus vai determinar como ele vai agir na sua vida, entende? Por isso que muitas pessoas falam sobre livre-arbítrio, e Deus ele age de acordo com o que ele acredita, e Deus vai agir, porque ele é misericordioso, entende, queridos? Então é isso, eu quero passar para vocês. As pessoas são egocêntricas por acreditarem em livre-arbítrio, certo? E elas não têm humildade para reconhecer o erro e entender realmente o que é livre-arbítrio, entende? Elas não têm humildade de reconhecer, elas são egocêntricas porque elas se sentem como poder, vontade absoluta, né? Tirar a soberania divina e colocar a vontade do homem como soberano. Isto é uma blasfêmia, isso fere no âmago a doutrina na graça divina e zomba da soberania de Deus. Beleza, queridos? Então é isso que eu quero passar para vocês. Eu não vou ficar gastando tempo e energia para tentar convencer vocês de não acreditarem, né? Porque eu quero obedecer a Deus. Eu só fiz esse vídeo para trazer um esclarecimento, certo? E muitas pessoas vão ouvir, certo? E Jesus queria dizer para mim que as pessoas não vão entender a forma com que é realmente, como eu entendo, a forma como eu entendo. Por que, Alessandro? Porque eles simplesmente são ignorantes, são soberbos, arrogantes e... Enfim, deixa pra lá e... É isso, queridos. Deus abençoe vocês, fiquem na paz do Senhor e até sexta-feira. Fui.